Olá, sou o professor Antônio Carlos e gostaria de responder a seguinte questão: como se resolve uma equação diferencial? As derivadas surgem na história das ciências em um livro de 1687 de Isaac Newton, cujo nome é Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Newton, neste livro, diferencia a velocidade média de um corpo da velocidade instantânea. Para ele, a velocidade média é o espaço percorrido num certo intervalo Δx dividido pelo intervalo de tempo correspondente. E para ele, velocidade instantânea é quando esses intervalos de espaço e tempo tendem a valores muito, mas muito pequenos. Para Newton, se x é uma função do tempo, a linha vermelha desta figura corresponde ao gráfico dessa função. Quando tomamos o intervalo de tempo entre t1 e t2 e o correspondente intervalo em x, temos Δx e Δt, cuja razão corresponde à velocidade média. No entanto, tomando-se o triângulo retângulo amarelo, Δx sobre Δt é igual à tangente do ângulo entre a hipotenusa e o cateto Δt. Isto é, a inclinação dessa hipotenusa é proporcional à velocidade média do objeto. Quando T2 tende a T1, Δx e Δt tendem a um intervalo infinitesimal. Isto é, muito, mas muito pequeno. A inclinação associada à hipotenusa deste minúsculo triângulo retângulo passa a ser igual à tangente à curva vermelha no ponto T1, que possui ângulo θ com o eixo do tempo. O valor da tangente deste ângulo é igual ao valor da velocidade instantânea e corresponde à razão entre dx e dt. E quanto maior a inclinação dessa reta, maior o ângulo θ, maior o valor de tangente de θ e maior o valor da velocidade instantânea. Uma equação diferencial é aquela que possui diferenciais. Diferenciais são intervalos infinitesimais de uma variável ou de uma função. O intervalo infinitesimal é aquele em que a diferença entre os limites desse intervalo tende a zero. Usando o conceito de limite, podemos dizer que a diferença entre os extremos do intervalo, quando x2 tende a ser igual a x1, seria o intervalo infinitesimal. A solução de uma equação algébrica, como esse exemplo, x mais 1 igual a 3, é o valor da variável x. Já a solução de uma equação diferencial é uma função, que quando substituída na equação, a satisfaz. Da mesma forma que na equação algébrica, quando substituímos o valor da variável na equação, essa equação continua respeitando a igualdade. Vamos a um exemplo. df de x igual a 2dx. Esta é uma equação diferencial porque possui diferenciais, que podem ser tratados algebricamente. Dividindo os dois lados da igualdade por dx, teremos df de x dx do lado esquerdo igual a 2. f de x igual a 2x é a solução desta equação diferencial, porque quando substituída na equação, preserva a igualdade. No lugar de f de x, colocamos 2x e fazemos então a derivada em relação a x, que é 2. O segundo exemplo é do próprio Newton, que escreveu que a força é igual à massa vezes a derivada segunda da função x de t em relação ao tempo.
Derivada segunda é a derivada da primeira derivada. Uma solução possível para essa equação diferencial é x de t igual a x0 mais v0t mais at² sobre 2. A primeira derivada dessa função x de t é a derivada do primeiro termo, que é uma constante, é 0, mais a derivada do segundo termo, v0 de t em relação a t, que é v0, mais a derivada do terceiro termo, o 2 ao quadrado do t cai, corta com o 2 no denominador, sobrando at. A derivada da primeira derivada, em relação ao tempo, do primeiro termo é 0, e do segundo termo é o valor de a constante aceleração, que quando substituída na expressão, resulta F igual a ma, que é o segundo postulado de Newton. Ou seja, a solução da equação diferencial é uma função que, quando substituída na equação, a satisfaz. Para seguirmos em diante, precisamos rever a regra da cadeia, que é a regra da derivada de uma função cujo argumento é uma outra função. Por exemplo, f de g de x. Fazemos primeiro a derivada de f tomando g como uma variável, multiplicado pela derivada de g em relação à variável x. Um exemplo, f de x igual a seno de 3x². A função f é o seno, cujo argumento é um polinômio. Para fazermos a derivada dessa função em relação a x, fazemos primeiro a derivada do seno, que é cosseno, repetimos o argumento, que é o g, e multiplicamos pela derivada de 3x² em relação a x, caiu 2, 6x. Então, 6x cosseno de 3x² é a solução da derivada de f de x. Vamos ao último exemplo, que é do oscilador harmônico simples. Dado um corpo de massa m, preso a uma mola, e sujeito à lei de Hooke, F igual a menos kx, oscilando nos intervalos entre menos A e A, o gráfico da energia potencial é uma parábola entre os extremos menos A e A. Nesses dois pontos, a energia cinética é máxima. E no meio desses dois valores, ela passa pelo zero, onde a energia cinética é máxima, porque a velocidade é máxima. Podemos lembrar que a primeira derivada da energia potencial em relação a x é menos a força, ou seja, cai o 2, que corta com o denominador, sobrando kx, e o menos da equação. A equação diferencial deste movimento é obtida a partir do segundo postulado de Newton, em que a força é igual a menos kx e ela é igual a massa vezes a aceleração, segundo a derivada de x, função do tempo, em relação ao tempo. Rearranjando, dividindo os dois lados dessa equação por m, temos menos k sobre mx igual a d2x dt2. Se esse termo da esquerda é somado, um termo idêntico dos dois lados da expressão, resulta segunda derivada de x de t em relação ao tempo, mais ni ao quadrado x de t igual a zero, onde o ni ao quadrado é dado por essa igualdade. Ni é a frequência de oscilação, que é igual a raiz quadrada de k sobre m, e, portanto, ele ao quadrado é k sobre m, que está representado na expressão anterior. Essa, então, é a equação diferencial do oscilador harmônico simples, que precisamos obter a sua solução. Dada, então, a equação diferencial do oscilador harmônico simples, uma solução possível é x de t igual ao seno de nt. Sua primeira derivada, usando a regra da cadeia, derivada do seno é o cosseno de nt, repete-se o argumento, multiplicado pela derivada do argumento em relação a t, que é ni. A segunda derivada é a derivada da primeira. Derivada do cosseno é menos seno,
E a derivada do argumento νt em relação a t é ni, que multiplicado pelo primeiro ni resulta ni ao quadrado. Quando substituímos esta solução na equação diferencial, resulta menos ni ao quadrado seno de νt mais ni ao quadrado, repetindo a própria função seno de νt, resulta zero. Os dois termos são idênticos. Ou seja, esta solução, x de t igual a seno de νt, satisfaz a igualdade quando substituída na equação diferencial e, portanto, é a solução da equação diferencial. Uma das possíveis soluções da equação diferencial. Outras funções também podem resultar em soluções. Dessa maneira, espero ter conseguido te explicar como se resolve uma equação diferencial.